Pronto, estamos gravando. Bem-vindos a... Deixa eu ver aqui se a minha câmera aparece. Problema de internet, devido às ventanias de São Paulo, mas estamos aqui no 70º, 56º encontro fotografias recortadas em jornais de couro, e a gente vai continuar o que a gente tinha falado na semana passada, continuando o 2.0. Hoje temos o Luciano, a grande estrela. Dê oi para as pessoas, Luciano. Olá, meu povo e minha povo. Temos o Ronald. Olá, boa noite. E o Rafael, que também está sem câmera. O que é aquela reunião dos alienígenas? Não, continua, segue reto na segunda porta à esquerda. Ah, tá bom, obrigado. Desculpa aí. De nada. Mas se quiser aprender um Charles Taylor aqui... Bom, então vamos lá. A gente estava falando aqui da visão naturalista. A gente está no 2.0, né? Eu acho que eu vou pedir para alguém ler, porque se a minha internet é uma porcaria, aí eu vou ler, não vai dar certo. Então, vou pedir para alguém aí ler. Tá, eu começo Quem quer ler? Eba! Muito obrigada. A visão naturalista relegaria a questão de qual estrutura adotar à primeira categoria, com uma questão fictícia em última análise. Mas nossa discussão sobre identidade indica antes que ela pertence à classe do inescapável, ou seja, que pertence à agência humana existir em um espaço de questões sobre bens fortemente valorizados antes de qualquer escolha ou mudança cultural ocidental. Essa discussão, portanto, lança um forte desafio à imagem naturalista. À luz de nossa compreensão da identidade, o retrato de um agente livre de todas as estruturas significa para nós uma pessoa nas garras de uma terrível crise de identidade. Tal pessoa não saberia onde se posicionar em questões de fundamental importância, não teria nenhuma orientação nessas questões, não seria capaz de responder por si mesma sobre elas. Se alguém quiser acrescentar ao retrato dizendo que a pessoa não sofre essa ausência de enquadramentos como uma falta, em outras palavras, não está em... Mano, desce só um pouquinho. Valeu. Não está em crise alguma, então temos um quadro de dissociação assustadora. Na prática, deveríamos ver tal pessoa profundamente perturbada. Ela foi muito além do que consideramos superficial. As pessoas que julgamos superficiais têm uma noção do que é incomparavelmente importante, apenas consideramos seus compromissos triviais, ou meramente convencionais, ou não profundamente pensados ou escolhidos. Mas uma pessoa totalmente sem estrutura estaria fora de nosso espaço de interlocução. Ela não teria uma posição no espaço onde o resto de nós está. Nós veríamos isso como patológico. O que é facilmente compreensível como tipo humano é uma pessoa que decidiu que não deve aceitar as estruturas tradicionais que distinguem fins superiores e inferiores, que o que deve fazer é calcular racionalmente a felicidade, que essa forma de vida é mais admirável ou reflete uma benevolência moral superior do que seguir as definições tradicionais de virtude, piedade e coisas do gênero. Esta é até uma imagem familiar. É o ideólogo utilitarista que desempenhou tal papel em nossa cultura. Mas essa pessoa não carece de uma estrutura, pelo contrário, ele tem um forte compromisso com um certo ideal de racionalidade e benevolência. Ele admira as pessoas que vivem de acordo com esse ideal, condena aqueles que falham ou que estão confusos demais para aceitá-lo, sente-se mal quando ele próprio cai abaixo dele.
O utilitário vive dentro de um horizonte moral que não pode ser explicado por sua própria teoria moral. Essa é uma das grandes fraquezas do utilitarismo. Mas como esse horizonte pode ser facilmente esquecido em favor dos fatos e situações com os quais lidamos dentro dele, essa estrutura pode ser desconsiderada e acredita-se que a imagem seja de um agente sem estrutura. Mas Mas uma vez que se torna consciente de como os agentes humanos estão inescapavelmente em um espaço de tais questões morais, vem à tona que o utilitarista é um de nós, e o agente imaginado pela teoria naturalista é um monstro. Certo. O que a gente tira desse parágrafo que começa falando sobre naturalismo versus e depois do utilitarismo, né? Naquele texto lá da agência, ele fala bastante, né, sobre isso também. Vocês estão me ouvindo? Então, ele coloca o utilitarismo como se fosse avaliação fraca, né? Isso. Naquele outro texto, sim, né? Mas acho que aí ele está falando, quer dizer, ele não está falando com todas as palavras. Ele não falou sobre avaliação fraca necessariamente, mas ele está meio que juntando as duas coisas, falando sobre o utilitarismo não ter um sistema moral, né? Ele fala também sobre que não tem uma explicação, né? Ele fala que o totalitarismo vive uma moral que ele não consegue explicar, né? Ali mais para baixo do texto. Sim. Aonde? Eu mais para baixo do texto, que ele fala de uma coisa assim, de um... O totalitarista não sabe explicar por que ele vive aquele valor moral. Sim. Só não lembro de que tá bem no meio aí da... Ó, deixa eu olhar aqui de novo, porque porque ele fala assim, aqui, nessa primeira parte, ele vai falar que ele vai falar que... Pera ainda. Ele tá criticando naturalismo, né? Que a discussão da identidade tem a ver com perguntas que a gente não pode fugir, né? Sobre relações entre humanos e avaliações fortes, avaliações de como eu quero viver a minha vida, né? Avaliações qualitativas. E elas não são, anterior a qualquer escolha ou mudança cultural adventícia. Ou aqui, né? Aqui, pertence à agência humana existir em um espaço de questões sobre bens fortemente valorizados, não sei porque ele traduziu assim, antes de qualquer escolha ou mudança acidental. Aqui, esses bens fortemente avaliações fortes, tá? Que é um conceito nele, né? Avaliações fortes. Infelizmente, já essa tradução michuruca. Aí, gente, eu vou tentar... Peraí. Sabe por que é duro? Porque não dá nenhum exemplo, né? Aí, eu voltei. Eu tô com 40 mega agora. Opa. Vocês estão conseguindo me ver? Tá muito ruim? Tô conseguindo te ver. Pronto. Então, eu tô... É porque
quando a internet não funciona, eu fico encanada. Aí eu não consigo. Essa internet não tem vida hoje em dia. Oi? É. Aí Internet eu não não tem. consigo me concentrar no negócio. Peraí. Então, daquele jeito tava muito ruim. Tá. Ai, certo, voltando. Vou até fazer um chá. Voltando ao que estava falando. Foco. Visão naturalista. Então, a primeira coisa, o que é visão naturalista? Visão naturalista é tipo aquela coisa que a gente fala, Lu, de falar ser naturalista, que Deus fez a gente assim, você já nasceu desse jeito, é isso, né? Não, acho que é o contrário disso, viu? Tipo assim, a visão naturalista, ele está falando tipo, de ciências naturais aplicadas a questões humanas. Tipo, como assim? Behaviorismo seria naturalista, saca? Ah! Tipo assim, aplicar métodos das ciências naturais para Você não só nasceu. Ah, tá. Aplicar. Ah, tipo o raciocínio científico das ciências tá. naturais a questões Tá, humanas, sociais, entendi, morais, e por aí entendi. vai. É aquilo que a gente estava falando ontem, né? Que eu estava criticando, inclusive. Sim. Sobre ter fenômenos que não são passíveis de avaliações naturalistas ou cientificistas. Isso. Hum. Tanto que antes ele está falando de sociobiologia e os cacete a quatro, lembra? Ah, tá. É instrumentalização de, tipo, é uma tentativa de instrumentalização, né? Desenvolve. Por exemplo, bem a crítica que eu tava fazendo ontem, tipo, você, mulher gosta de falar muito porque na natureza a mulher é mais fraca, e aí ela precisa gritar pro macho vir correndo atrás dela, para defender ela. Tipo, eu acabei de inventar uma teoria evolutiva verificável, mas que aí eu posso trazer isso como, né? Ou então, pessoas trans têm o cérebro que nasceu um pouquinho diferente, e por isso que elas se identificam com o gênero oposto, etc. Eu acho que tem um exemplo, acabei de pensar também, um exemplo que eu acho que é naturalista. Por exemplo, a gente diz assim, vamos sentir um calor humano, mas não existe calor humano. Existe um calor que é um fenômeno físico que as pessoas humanas, né, os homens sentem, entendeu? Eu acho que a visão naturalista é essa, de você se apropriar de termos da ciência para falar do ser humano. Hum, Eu acho que é isso. Baseando aí no que o colega falou. eu entendi isso mesmo. E aí, Luciano, o que você acha? Acho que seria isso, tipo, tentar usar métodos das ciências, não sei se é só método, mas visão, concepção de mundo das ciências naturais para questões humanas, saca? Uhum. Ó, tá vendo? Por isso que o negócio funciona melhor com você aqui, porque você é inteligente. Eu ia ficar, visão Posso, naturalista? posso dar uma lida no Google aqui para nós, para a gente ter uma ideia melhor? Melhor, né? Eu joguei no Google aqui e lerei-vos. A visão naturalista é uma perspectiva filosófica e literária que explica o mundo e os fenômenos exclusivamente por meio de causas naturais, rejeitando o sobrenatural metafísico, focando no cientifismo, determinismo e no comportamento humano como instintivo e biológico, como visto na literatura, em psicologia, behaviorista, que você não falou, Uhum. buscando o empírico e observável.
É exatamente isso mesmo. É um pouco de tudo que vocês falaram aí. É exatamente isso que o Luciano falou, a gente só ficou complementando, mas a gente não é, eu não sou muito eficaz, né, então podia ter falado, tá, e partido pra frente, mas não. Só fiquei sem entender qual é essa primeira categoria que ele fala aí, que ele fala no começo do texto. Então vamos lá. A visão naturalista relegaria a questão de qual configuração adotar à primeira categoria. 2 pontos. A de uma questão em última análise artificial. Então ele está falando que a visão naturalista traria essas orientações que a gente tem, de orientação de forma de vida, etc., como uma questão artificial ou uma questão fictícia, que ele fala fictícia, mas no outro texto aqui ele fala, em última análise, artificial. Então, aí ele fala assim, mas a nossa discussão da identidade indica antes que ela pertence à classe das perguntas incontornáveis. Isso é, faz parte do agir humano existindo um espaço de indagações sobre bens sujeitos a avaliações fortes, anterior a qualquer escolha ou mudança cultural adventícia. Ou seja, o que, até onde ele vem vindo falando sobre identidade, essas perguntas, as respostas para os problemas não são, não usariam essa visão naturalista, usaria avaliações fortes, né? Sim, sim. Sabe qual é o único problema que eu sinto nesse texto? É se ele não dá um exemplo mais prático, né? O que seria isso? Nenhum. Então fica uma coisa muito conceitual, mas se ele pegasse assim um exemplo, aconteceu isso lá no grego, lá na Grécia Antiga, na China, não sei o que, vai trazer isso, certo? E aí ia ficar muito melhor, né? A gente ia ter uma visão mais robusta do que ele quer falar, né? Mas fica muito conceitual, né? É que eu acho que se ele colocasse exemplo, aí era uma ótima forma de você dizer que não é. Então ele fica abstrato justamente para você entender a abstração que ele está fazendo, em vez de trazer para a prática, porque quando você dá exemplo, você tira do abstrato e transforma em particular. E eu acho que é justamente por isso que ele não quer fazer isso. Faz sentido essa minha explicação? Você está falando que ele está fazendo o sofismo retórico? Não, eu tô falando que ele tá. Se você tá falando de uma coisa abstrata, o que o Rafa tá falando é assim: eu gostaria que ele trouxesse para o particular, que saísse do abstrato, que saísse do ideal e trouxesse para alguma coisa que eu pudesse, que fosse tangível. Assim, Mas eu acho que é justamente por isso que não, entendeu? naquele outro texto lá, sobre a agência humana, ele traz mais exemplos do tipo de tá, beleza, vou escolher para onde viajar, tipo, tá, eu posso ir para o Nordeste ou eu posso ir para Santa Catarina. É uma coisa de preferência, mais gosto individual. Só que aí, a questão de avaliação forte é diferente. Tipo, só que no livro mesmo, ele não traz tanto exemplo, fica meio difícil de entender às vezes. É chato. É chato, mas eu acho que é justamente porque eu acho que é bem pensado, porque um exemplo para, tipo assim, o particular de uma coisa geral particulariza aquilo e deixa de falar sobre um bem, uma virtude, uma ética. Quando você dá exemplo, você tira isso de uma configuração ampla, abstrata e traz para um particular, para uma situação, e aquela situação vira a discussão ética sobre comportamento, etc. Então, eu acho que eu não sei se eu também abdicaria da minha teoria e da onde eu quero que o negócio vá para poder em busca de trazer compreensão. Eu só acho que ele indica pouco do que ele está falando. Para mim isso é um problema, porque agora aqui eu não sei do que ele está falando.
Ele fala, tipo, da categoria, qual categoria, do que você tá falando. Ele não indica bem do que ele está falando. Ele tá. Às vezes parece que ele tá. Eu tenho uma amiga que faz isso. Eu falo assim, aí falou que não queria. Aí você fica, falou quem falou? O que que falou? Falou. Acredita? Aí depois não sabe. E aí você fala, você tá falando da menina lá? Sabe, assim, como meio que um tabu pra não falar. Do que você tá falando, mano? Né? Tá, mas aqui ele vai falar mal do utilitarismo, então eu tô sempre. Eu acho só um detalhe que quando você pega a agência humana e lá embaixo você tem a agência livre, né? Deixa eu ver aqui. Depois de crise, não, antes de crise de identidade, ele disse de um agente livre de todas as estruturas. Aí, para mim, é que complicou, porque que estruturas são essas que existe esse agente livre? De todas elas, todas essas estruturas. Porque isso é que é o conceito de identidade, entendeu? É um agente livre de todas essas estruturas. Como assim? Não entendi também. Porque se eu entendi pelo menos o que metade do que ele está querendo dizer, o conceito de identidade aparece nesse agente humano, nessa agência humana e nesse agente livre. Agora, eu não entendi essas estruturas, da onde saíram essas estruturas. Que estruturas são essas? Ronald, mas o que ele está falando aqui, à luz da nossa compreensão de identidade, o retrato de um agente livre de todas as estruturas aquelas configurações ou estruturas morais, significa para nós uma pessoa nas garras de uma terrível crise de identidade. Uma pessoa que esteja livre disso é uma pessoa que vai ter problema de identidade, uma pessoa que não tenha valores estruturais, morais, vinculados com alguma coisa, né? Essa pessoa vai ter um problema de identidade. Ela não vai saber se situar diante de questões importantes. Não vai saber se orientar com relação a elas e não vai conseguir responder por si mesma as coisas que ela quer responder. Então quer dizer que se eu não seguir essas estruturas que ele já deve ter estabelecido em algum momento aí, quais são elas, eu estou fora, vamos dizer assim. Sim, se você não souber o que é respeito, se você não souber o que é qual é a sua vida cotidiana e qualquer outra coisa, outra categoria lá que ele fala, Lu? Dignidade. Oi? Dignidade. Dignidade, né? Mas dignidade não é respeito? Vida plena? Vida plena. É o bem viver, né? Bem viver? Isso. Bem viver. Bem viver, respeito, dignidade e a vida cotidiana. Essas estruturas, o que é estabelecido como fundamentais. E aí, eu vou dar um exemplo, mas eu vou dar um exemplo porque eu sou louca, como ouso. Mas, por exemplo, vamos lá. Você acha que liberdade é uma. Olá! Bem-vinda! Você acha que liberdade é um conceito importante para viver? Você acha que todas as pessoas têm direito de ser livres? Você acha que fraternidade é uma coisa importante, que todas as pessoas devem se tratar como se elas fossem da família, ou seja, também com dignidade, respeito, etc. Você acha que igualdade é um conceito importante? Vamos dizer que essas três coisas são elementos básicos. Isso aqui não é o Taylor, tá? Isso aqui é fonte do cu da Marcy. E aí, você tem esses três componentes. Eles são estruturas. Basicamente, quase tudo que você vai avaliar na sua vida, do que você vai fazer, de como que você vai fazer, o que é certo, o que é errado, você vai usar essas estruturas como norte, como bússola, né? Então, por exemplo, eu acho que as pessoas devem. Todas as pessoas que cometem crimes têm que sofrer pena de morte. Tá. Mas isso
casa com a minha noção de fraternidade, de tratar os outros como se eles fossem meus irmãos, não casa. Então, eu acho que eu não deveria pensar isso. Ou casa, sim, porque um irmão meu eu faria isso com meu irmão, e etc. Então, a gente vai orientar as nossas noções éticas e as nossas estruturas, elas estão fundamentadas, né, em noções básicas, né? Eu usei fraternidade, liberdade, igualdade, porque eu acho que são uns lemas bem base cristã mesmo, da sociedade cristã que a gente vive. Ele está dando outras estruturas, ele está falando sobre vida plena, sobre bem viver, que eu também acho que eu acho que é muito amplo, e ainda não entendi muito bem o que é cada uma dessas estruturas. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa, só te cortando, deixa eu te perguntar uma coisa. Pode Tu falar. acha que o Putin é um cara decente? O Putin, lá da Rússia. Tu acha que ele é um cara decente? Mas eu sinto lhe informar, mas ele é um cara que tem os seus camaradas, ou seja, ele tem uma noção de fraternidade, ele tem uma noção de dignidade, por mais que a gente não perceba, mas ele deve ter alguma noção de dignidade. O que eu quero dizer é que isso é muito cultural. Quer dizer, eu digo que eu tenho, sim, mas de fato eu tenho isso, porque assim, se eu mando matar o ucraniano, mas ao mesmo tempo eu tenho dignidade no meu país, os meus compatriotas, né, me aceitam no meu país, e eu sou uma pessoa digna no meu país, então eu sou digno, mas eu não sou digno na prática, entendeu? Porque eu estou matando ucranianos. E aí, Então, mas o que tu acha? que matar alguém, o que ter algum tipo de relação indireta com matar alguém é não ser digno. Ou não demonstrar respeito às outras pessoas, certo? Isso lá na Ucrânia, mas na Rússia ele é bem quisto. Não. É exatamente isso que o Charles Taylor está falando. Independente de onde você esteja, matar é errado, certo? Independente de onde você tá. Você tá no Brasil, você nem é ucraniano, não tá nem aí com isso. Matar é errado, né? Pois é, eu acho que a cultura valoriza muito isso, porque o cara Mas tem qual tudo isso que ele cultura? falou, mas só na cultura Não, pera, dele. mas volta. Qual cultura valoriza a morte? Bom, a Rússia não sei se valoriza, mas ela tem matado muitos. Tá, ok. Mas há uma valorização da morte? Porque esse é o ponto. Para além da cultura, respeito à humanidade uma estrutura, um valor estrutural. Se você entra nesse, não, mas aí na Rússia as pessoas não acham, ou naquele lugar não acham, aí é onde ele está falando que cria uma crise de identidade. Entende? Independente se você, né, da mesma forma que você acha que o Putin é errado, porque ele parece ser digno, mas não é porque tá matando um monte de ucraniano, da mesma forma a gente também vai usar o mesmo valor para dizer que o massacre genocida da Palestina é terrível, porque tá matando um monte de gente e a gente tem que ter primazia à vida humana, né? Do mesmo jeito que a gente vai criticar os movimentos americanos e o envolvimento dos Estados Unidos em todas as guerras que existem nesse momento, que acontece agora, nesse momento, os Estados Unidos faz parte de todas as guerras. Também a gente vai criticar. Isso para além meu lado político, etc. É o que a gente acha certo. Respeito à vida é acima do que a gente entende como política. Não sei se fez sentido essa minha explicação. É que isso daí contaria como respeito, né? Tipo, Respeito, só que o respeito, ele mesmo fala que, tipo assim, tá, beleza, respeito a outros seres humanos, mas, tipo, o que conta como esse outros muda? Tipo, a tribo vizinha, por exemplo, pode ser
não contar como humana, né? E por aí vai. De repente a gente já ouviu isso, né? Tipo, respeito à vida humana, mas aquela pessoa é terrorista. Ah, mas aquela pessoa Direitos humanos para humanos direitos, vai. Isso, ou então aquela pessoa é negra, então ela merece ser escravizada versus o que a gente hoje entende que não, que é um absurdo, ninguém deve ser escravizado, né? Ah, mas aquela pessoa não é uma pessoa, né? Ou então crianças podem ser escravizadas porque elas. Isso aqui dá um ótimo corte, né? Crianças merecem ser escravizadas. Pá! Olha o estado da filosofia brasileira. Mas, tipo, a criança deve ser escravizada porque não é gente ainda. Então, ou então. Aí isso passa para outros lugares. Por exemplo, o vegano vai ter uma visão sobre valor e respeito diferente da gente, né? Que come bicho. Mas eu tenho uma visão diferente já de bicho que a minha avó provavelmente não tinha, porque a minha mãe tem, mas que a minha avó provavelmente não tinha, né? De respeito e personalidade e etc. Ah, e entender que tem que ter bons tratos, etc e tal, um monte de coisa aí, né? Faz sentido, Ronald? Pode falar. Se tiver dúvida, quiser falar mais, pode falar, viu? Pois é, também tem o caso, né, dos nazistas e tudo, o pessoal de extrema direita. Você vê que a gente acha que é uma coisa assim muito distante, mas na Itália, não sei se vocês sabem, a primeira-ministra, ela é de extrema direita, né? E ela tem umas posições assim bem nacionalistas mesmo, de usar a bandeira e tal, sair caminhando com a bandeira. E eu não sei se a política está acima da moral, não, sabe? Eu acho que às vezes a moral fica muito. É mais fácil a gente ter essas crises de identidade do que não ter. Eu, pelo menos, penso Completamente. assim. Eu acho que o ponto do Charles Taylor é exatamente esse, Ronald. É o fato de a gente ter abandonado as avaliações fortes em pró de avaliações fracas, e aqui onde ele está criticando o utilitarismo. Ele está criticando o utilitarismo como um sistema de avaliação que faz com que a gente tenha crises identitárias, porque a gente não tem avaliações fortes sobre as coisas. Então, depende, qual que é o máximo de prazer que eu vou tirar disso, o que eu gosto, o que eu não gosto, né? Aí sim a gente entra. Então, você tem toda a razão. Eu acho que isso é um ponto do Taylor. Pelo que eu sei de spoiler, lá na parte 5, né, Lu? Você que read ahead, como é que é na parte 5, né? Dos contemporâneos, ele vai falar sobre essa disputa entre razão instrumental versus Expressivismo. expressivismo pós-romântico, é isso? Ou é expressivismo só, né? Mas eu acho que esse é o ponto dele, não é, Lu? Qual que seria o ponto? De que no mundo que a gente vive hoje é muito mais fácil ter crise de identidade. Por que não há essas avaliações fortes que compreendem a identidade, que fazem com que a gente compreenda a identidade, self, etc., a partir delas? A partir dela, quem? Da identidade? O self a partir da identidade? Porque o que a gente tem mais fácil é a identidade, né? O self já é mais profundo. Seria Não, isso? aqui eu acho que as duas coisas são a mesma coisa. Self é Ah, é? pessoalidade, é quem você é. Eu tô, Tô ouvindo, tô ouvindo, tô ouvindo. eu tô vendo você.
Tinha congelado, eu não vi porra nenhuma do que você estava falando. Acho que durante 2 minutos. Puta merda. Você estava dando o discurso filosófico pro corte viral e tal, mas não rolou. Oh, eu espero que tenha gravado, porque foi tão Tava bonito. defendendo... É que você estava defendendo Hitler, certo? Isso, eu tava defendendo neonazi, na verdade. Que a Lucy falou que Beleza. neonazista é um exemplo. Eu tava, concordo, Lucy. Piada. Ó. O que eu tô falando é que é, é muito mais fácil, no mundo que a gente tem, com as condições políticas que a gente tem, a estar em crise de identidade do que em pleno equilíbrio com a identidade. Eu acho que esse é um ponto, porque foi o que o Ronald falou. E eu acho que esse é um ponto do Taylor mesmo, né? Crise de identidade ou identidade utilitarista que ele está falando aí, né? Isso, exatamente. Exatamente. Porque a postura indicativa capitalista é essa, né? É a de utilitarismo e de avaliações fracas. Isso. E aí, Mas aí nesse parágrafo ele está falando que mesmo o utilitarista ele não está tendo uma crise de identidade, é só um horizonte diferente, né? mas aí ele tá. Bom, ó. Vamos lá, vamos ler isso aqui de novo, que é interessante. Então, à luz da nossa compreensão da identidade, o retrato de um agente livre, aqui, deixa eu só colocar uma outra cor nisso. É uma pessoa que vai ter crise de identidade, tá? Essa pessoa não ia saber sobre si mesma e tal. Se alguém quiser acrescentar o retrato, dizendo que a pessoa não sofre essa ausência de enquadramentos como a falta, em outras palavras, não está em crise alguma, então temos um quadro de dissociação assustadora. Aí aqui, no que a gente tem na publicação, ele fala... Peraí. Dissociação. É dissociação que fala? É dissociação, tá. Na prática, iríamos considerar essa pessoa profundamente perturbada, né? Então, assim, o que ele está falando aqui é, se alguém não tem, uma pessoa que não, uma orientação nessas questões, que não sabe responder sobre si, o que acha, o que quer, etc., a gente acha que é uma pessoa perturbada, né? Isso. Ele foi muito além do que consideramos superficiais. As pessoas que julgamos superficiais têm uma noção do que é incomparavelmente importante, apenas consideramos seus compromissos triviais ou meramente convencionais e não profundamente pensados ou escolhidos. Tá. Tá. Então, até o utilitarismo. Entendi. Até o utilitarismo é. Tá. Tipo, aqui o que ele está dizendo é que todo mundo é composto de uma avaliação forte, é isso? Uhum. Não sei. Ele está falando, alguém que não tem essas estruturas, essas configurações. Aqui estaria crise de identidade, certo? Mas mesmo, tipo, é uma pessoa perturbada, uma pessoa que fica, tipo, completamente Desnorteada. Oi? Desnorteada. Isso daí talvez seja assim, o que a gente está falando de estrutura aqui seria tipo ter um norte moral. Se eu sou neonazista, eu tenho referências do que é bom, do que é ruim. Se aí eu perco isso, eu falo, tá, puta, era só tudo besteira e tal, tipo, eu fico meio desnorteado, meio perdido no mundo. O que eu acredito agora? O que é bom, o que é ruim, o que é o certo, o que é errado a fazer, sabe? Tá.
Eu acho que é isso, né? Não, é isso. É o que eu tô tentando entender é que, assim, se você não tem essa configuração moral, você é doido. É isso que ele tá dizendo, né? Se você não tem uma configuração, se você está questionando a sua configuração, você é doido. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês. Vocês Aqui, acham aqui que. ele tá. Peraí, aqui ele tá definindo o que é a insanidade. O que é a loucura? A loucura é um espaço moral. É um espaço de avaliação moral do outro. Então você fala assim, não, isso não é normal, isso não é assim que se comporta. Mas o que ele está falando aí de patológico seria tipo, justamente não ter esse norte moral, né? É. Tipo, porque daí a pessoa fica abilolada, ela não sabe responder, ela não tem estrutura, ela fica psicótica, essa é a ideia. O que leva, de novo, as avaliações psicopatológicas são avaliações morais e éticas, não médicas. Mas isso é outra coisa. Mas eu acho que isso aqui é interessante, assim. Tipo, se você acha que, se você não tem uma noção sobre essas coisas, o seu comportamento é esquisito. E aí, um comportamento esquisito é o que a gente chama de loucura, é o que o Taylor tá dizendo, né? Pode falar, Ronald. Não, eu ia perguntar se vocês acham que um juiz perverso pode punir um criminoso perverso. Os dois são perversos, só que um é o juiz e o outro é o criminoso. Quer dizer, o juiz tem um senso de moral sobre a perversão do criminoso, mas ele mesmo é um perverso. Ou se para eu julgar uma pessoa como perversa, eu como juiz, né, se eu fosse juiz, eu teria que ser sempre uma pessoa íntegra, correta. O que você está falando do juiz poder Eu julgar. estou perguntando isso para tentar entender o que é essa história de patológico aí, porque pode ser que ele esteja colocando esses termos freudianos, né, perverso, histérico, não sei mais o que, neurótico, psicótico. Mas ele não usou isso, ele só falou de dissociação e de patologia, né? São dois termos comuns a várias psicologias que ele pode estar usando aí. Mas eu acho difícil de resolver isso, porque esses dias mesmo eu estava pensando, né, que um Então, mas juiz. aí, Ronald, o que você está pensando, você está tentando encaixar dentro de um sistema moral, o que é certo, o que é errado, quais são as formas de transitar. O que ele está falando é antes disso, antes do sistema, que aí sim é cultural, existem coisas que são talvez, né, universais, ou que são humanas. Essas coisas são essas categorias, essas configurações e as avaliações fortes. A métrica pela qual você vai usar é óbvio cultural, né? Tipo, o que a gente hoje chama de juiz perverso no Brasil, sei lá, 200 anos atrás, seria um juiz normal, enfim, seria a base. O que ele está falando aqui é que se a pessoa não tiver nenhum tipo de compreensão sobre configurações, sobre essas configurações, que ela viesse sem nada disso, aí sim ela ficaria, ela seria no mínimo estranha. Tipo, ele não tá aqui dando ferramentas para você fazer avaliações das coisas, entendeu? Tipo, para você usar como Kant, entender um sistema e usar esse sistema para avaliar XYZ, entendeu?
Ele está falando quais são. Pode falar. Não, mas eu acho que ele só, ao meu ver, recorre nesse problema do universal e do particular, porque se eu universalizo a fraternidade, por exemplo, mas eu tenho as particularidades do que é ser fraterno. O que é ser fraterno para um russo não é a mesma coisa do que é ser fraterno para um Não, mas brasileiro. você tá caindo no aonde ele está falando. Você está caindo no, no relativismo qualitativo. Você está caindo no relativismo. Você está falando o que é para um não é para outro. Ele está falando que é sim para todo mundo. Todo mundo lida com a noção de respeito. Respeito é essencial. O que é respeito muda, mas respeito, Ah, entendi. entendeu? Agora entendi. Tipo, aqui no começo ele fala, né? Respeito tem que existir, mas o que é respeito é que vai variar, né? Exatamente. Vida digna Entendi agora. precisa existir. Agora a gente tem que saber o que é uma vida digna, porque uma vida digna no Japão é uma vida muito distinta de uma vida digna no Brasil, né? Mas que a vida digna é essencial, ela é universal nesse sentido. Entendi. Tá, o que é facilmente compreensível como tipo humano é a pessoa que decidiu que não deve aceitar as configurações tradicionais que distinguem entre os fins superiores e inferiores, mas fazer cálculos racionais. Agora sim, ele vai falar sobre uma coisa específica, né? Aí ele está falando do utilitarismo. O que deve fazer é calcular racionalmente a felicidade, que essa forma da vida é mais admirável ou reflete uma benevolência moral superior do que seguir as definições tradicionais de virtude, piedade e coisas do gênero, certo? Então aqui e que esse é até mesmo um quadro familiar. Trata-se do ideólogo utilitarista. Isso aqui é um sistema específico, né? Aqui ele está O falando que de um é, meu sistema. Deus, isso? Oi? O que é, meu Deus, isso? Ideólogo o quê? Ideólogo utilitarista? Utilitarismo, sabe? É a ideologia utilitarista. Eu pensei que era uma filosofia e não uma ideologia. Não sabia disso. Mas Percebe? você está diferenciando duas coisas. Tá colocando um conceito que não está aqui. Você está dizendo que ideologia e o que é? Não, o Filosofia? utilitarismo que a gente aprende lá na filosofia moral e tudo, né? Eu aprendi como um tipo de filosofia, não como uma Então, mas aí ideologia. você está separando, está dizendo, você já está enfiando coisa que não está aqui ainda. Hum. Você separou e está dizendo que ideologia é uma coisa diferente de filosofia. A gente tem que ver se aqui ele entende ideologia como alguma coisa de. Se você estivesse lendo Marx, a gente acha que sim. Mas aqui não, né? Não necessariamente. Ele acha que ideologia é alguma coisa distinta de filosofia. Obviamente que aqui ele está falando, né? Mas a gente tem que investigar e entender se esse vocabulário dele está deixando implícito que é alguma coisa negativa, né? Assim, a ideologia em específico. Ai, eu tô com sinusite, gente. Tá toda cagada hoje. Então tá. Voltando.
Tá, voltando, então vamos lá. Mas essa pessoa, tá, o ideólogo utilitarista que tem um papel enorme na nossa cultura, mas essa pessoa não falta uma configuração. Tá. Ó, ela não carece de estrutura. Pelo contrário, É que ele está falando, apesar do utilitarista não ele descartar questões morais que não sejam só de cálculo, tem por trás um certo ideal de racionalidade, benevolência e por aí vai, né? Isso seria considerado superior à variação forte. Tá, ele faz avaliações fortes. Tá. Tipo, ele admira quem vive como um utilitarista, que critica quem não é, né? E acha que a vida tem que ser vivida desse jeito, ou seja, tem avaliações fortes. O utilitarista vive num horizonte moral que não pode ser explicado por sua própria teoria moral. Essa é uma das grandes fraquezas do utilitarismo. Porém, com esse horizonte, pode ser esquecido com facilidade em favor dos fatos e situações com que a pessoa lida dentro do seu âmbito. Certo. Tá, então vamos continuar aqui. Mais uma vez, se torna consciente como os agentes humanos estão inescapavelmente em um espaço de tais questões morais, vem à tona que o utilitarista é um de nós e o agente imaginado... entendi agora o que ele está querendo dizer. Ele está falando assim, a teoria naturalista fala que as pessoas, elas vêm... essa teoria naturalista fala que as pessoas buscam desejos e elas querem sempre o melhor, enfim, toda a teoria utilitarista. E aí, só que a questão é que a filosofia utilitarista, a visão utilitarista de ser, ela tem avaliações fortes também. Ou seja, por quê? Porque quem vive de acordo com esse ideal é bom, quem não vive é ruim, etc. Ou seja, ela imaginar a vida do jeito que os utilitaristas imaginam, faria um monstro, não faria um utilitarista. Fez sentido isso que eu falei agora? É isso. Tá. Ok. Tá. Eu vou ler, tá? Vou ler, que já aproveitar que eu tô aqui empolgada, que eu finalmente consegui entender 2 parágrafos do livro. Vamos lá. O naturalista poderia protestar. Alguém me avisa quando chegar aqui? Quando chegar aqui? Beleza. O naturalista poderia protestar. Por que eu tenho que aceitar o que emerge dessa explicação fenomenológica de identidade? Boa pergunta. Por quê, né? Por que a gente aceita que essa é a estrutura das coisas e não a do utilitarista? Pois talvez quisesse descrever dessa maneira e não estaria inteiramente errado. A resposta é que não se trata apenas de uma explicação fenomenológica, mas de um exame dos limites do concebível na vida humana, uma explicação das suas condições transcendentais. É claro que essa explicação pode estar errada
quanto a detalhes, e sempre está de pé o desafio de apresentar um melhor. Se ele estiver certo, porém, a objeção que surge ao naturalismo é decisiva. Porque a meta dessa explicação é examinar como de fato damos sentido à nossa vida, bem como traçar os limites do concebível com base do conhecimento do que de fato fazemos quando realizamos isso. Mas que descrição das possibilidades humanas, advinda de algumas teorias epistemológicas questionáveis, poderia superar o que temos condições de discernir a partir da nossa própria prática, como os limites das nossas maneiras possíveis de encontrar sentido em nossa vida? Ninguém me avisou, hein? Seus cu. Opa. Pera. Ele deu um nó aqui. Não sei se eu entendi. Tá, vamos lá. Afinal, a base fundamental para aceitar qualquer uma dessas teorias é precisamente que elas fazem mais sentido para nós do que seus rivais. Se alguma visão nos leva além da fronteira e define como normal ou possível uma vida humana que acharíamos incompreensível e patológica, não pode estar certa. Argumentaçãozinha meio xixelenta, hein? Afinal, é nessa base que me oponho à tese naturalista e afirmo que os horizontes em que vivemos têm de incluir discriminações qualitativas fortes. Tá, então o que ele está aqui articulando é que se você usar o utilitarismo para explicar o mundo e as visões e as fontes do self, ele não dá conta de explicar porque falta avaliações, ele falta na própria tese o local de avaliações fortes que ela mesma implica e produz, né? É isso? Isso. Foi o que eu entendi. Então tá bom, certo. Eu não sei se estou convencida dessa argumentação, mas eu entendo o que ele está dizendo. Tipo assim, um dos meus grandes problemas com a pós-modernidade é esse também. Não é? O utilitarismo me incomoda demasiado, mas as explicações pós-modernas me incomodam demais, justamente porque elas não incluem discriminações qualitativas e fica em cima do muro do que é errado, o que é certo, e isso acaba deixando os sistemas morais fracos. Fracos não no sentido tayloriano da coisa, mas deixa fraca, as conversas ficam fracas, né? E eu acho que o que é resultado da modernidade sólida, que é muito rígida, né? Da modernidade pré da modernidade moderna mesmo, né? Até ali os anos 40, 50, em que as coisas são mais rígidas, são mais disciplinares. E aí, depois disso, quando a gente... A resposta a essa modernidade sólida é uma liquidez, é um desmanchar no ar. Tudo bem que o Marx já está falando sobre isso há muitos anos, mas assim,
Por causa do utilitarismo. Mas um outro resultado disso é justamente esse pós-modernismo. E aí a gente vai para qualquer lugar, né? As regras ficam. Eu me lembrei daquele livro da metamodernidade, sabe? Daqueles suecos. E eles, bem no comecinho do livro, o cara fala assim, meu, você sabe o que é errado, você sabe o que é certo, você sabe o que é errado, você sabe que o Putin tá errado, você sabe que aquilo é errado. Não vamos fingir que não, que a gente não tem noção das e deixar tudo muito relativo. Porque dentro desse relativo tem valores, né? Dentro dessas relatividades, você está dizendo que não há valores, mas há valores. Porque se não tivesse valor, você ia produzir um monstro, você ia fazer uma coisa grotesca, ia ter uma pessoa grotesca. Quer dizer, eu acho que a gente até tem algumas pessoas grotescas, mas... É que pós-modernismo tem vergonha de ser moral também, né? Fica uma coisa meio criptografada. Isso, fica uma criptografia, fica meio que uma nuance, um aroma de... Aliás, inclusive, até as ferramentas terapêuticas também têm medo de ser éticas, né? No sentido de ter alguma ética vigente, de ter algum tipo de noção disciplinar específica, etc. Mas tem. É que vai para o utilitarismo, né? Que não tem, que tem. Oi? Acaba indo para o utilitarismo, né? Acaba indo para... Você acha? É verdade, né? Que acaba sendo mais... Se você está sentindo, se você está sofrendo, é ruim, a gente tem que parar isso. Se você não está sofrendo, é bom. Então a gente continua nesse tipo de comportamento. Você tem que bancar o teu desejo, tem que escutar o teu interior, a tua essência. Ou seja, não tem comunidade, não tem o outro, não tem alteridade, não tem regras éticas. Né? Blá, 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 blá. Vamos continuar? Alguém tem alguma coisa a dizer? Alguma coisa a complementar? Que a gente vai começar o 2.2, hein? Nossa! Gente, essa é a última do ano. Vamos falar. Tá bom, tudo bem. Vocês não têm nada. Vocês estão refletindo muito sobre o que eu falei, né? Sobre o utilitarismo. Esse ano, acho que esse ano a gente estava conversando sobre o utilitarismo, né, Lu? A metade do ano, lembra que eu estava lendo, que eu não sei por que eu estava lendo Peter Singer. Aí eu fui ler Stuart Mill, porque eu falei, mano, eu acho que eu não sei o que é utilitarismo, lembra? Sim, é verdade. Eu cheguei à conclusão de que eu tinha uma ideia diferente de utilitarismo. Utilitarismo para mim era... Mas aqui ele tem a mesma ideia que eu tenho de utilitarismo, né? De busca pelo prazer, por aquilo que vai dar mais... Instrumentalização. Oi? Instrumentalização, né? Mas, por exemplo, Peter Singer, ele acha que, tipo, porque, por exemplo, o utilitarismo se torna consequencialismo, e aí eu não sei se é tão negativo assim. E o que é isso, consequencialismo? Por exemplo, quando a gente vai falar... Vai me ajudando aí, Lu. Julgar as ações pelas consequências, tipo... Por exemplo, eu deveria fazer alguma coisa, por exemplo, eu deveria explicar para você isso. Se eu... Não, fica tranquila, Lúcia. Fica tranquila. Eu tô só provocando vocês, provocando várias coisas, vários sentimentos.
Tipo, se você vai fazer alguma coisa, vou contar isso aqui para você. Eu deveria contar isso para você? Sim, porque é bom. Isso porque significa que você vai conhecer essas coisas que eu tô te contando e você vai agir melhor e o mundo vai ser melhor, então é uma boa consequência. Ou não, né? Ou eu contar isso para você significa um puta niilismo, e aí você vai perder todas as suas fontes do self e vai ficar triste e sem horizonte ético. Então é ruim. Então eu não deveria fazer isso, eu deveria fazer uma coisa ou outra, também pensando nas consequências das coisas que eu devo fazer ou não. Né? Só levando em consideração as consequências, né? Tipo, não teria questão de um princípio moral ou algo assim. Seria só, tipo, um cálculo de custo-benefício, né? Tá, beleza. Se eu fizer isso, o que vai acontecer como consequência? Quais que são os efeitos? Só que você faz uma avaliação, porque a consequência vai ser boa ou ruim, né? Que é o que o Taylor tá falando. Tipo, se você não incluir avaliações fortes, que ele nem tá falando que é bom ou ruim, né? Tipo, avaliações positivas, ele tá falando de avaliações fortes mesmo, não é só bom e ruim, porque bom e ruim também, não, é digno, vale a pena ser vivido, é honrado, etc, né? Sim, é que tem versões de consequencialismo ou utilitarismo que aí seria mais... essas consequências daqui dão mais prazer ou trazem mais dor? Então, tipo... Bom ou ruim, mas numa avaliação... É bom ou ruim. Mas aí, eu entendo que essa avaliação... Tipo assim, eu fico aqui, utilitarismo, eu acho que virtude é um bom norte, né? Eu concordo um pouco com o Taylor, só que isso apresenta vários problemas também, né? Porque você viver numa virtude, tem que ter a reta razão, mas assim, você viver só de virtude significa que você não pensa nas consequências. Porque você tem que seguir a virtude. Então, a consequência do que você faz, seja se a sua avaliação é sobre bem ou mal, ou sobre prazer ou não, porque o consequencialismo não necessariamente seja alguma coisa negativa, né? Tipo, a individualista, o Peter Singer, ele tá falando sobre... Até o Stuart Mill, ele tá falando sobre decisões globais. Tipo, por exemplo... o negócio que queima o filme do utilitarismo. Escravidão é alguma coisa negativa ou positiva? Se para a maioria da sociedade a escravidão de uma pessoa vai salvar 10 pessoas, então vale a escravidão daquela pessoa. Então a escravidão em si não é uma coisa ruim. É ruim para aquela uma pessoa, mas se você tem o bem de uma maioria, então vale. Aí, depois a gente pode entrar no problema do bondinho, né? Assim, tipo, 5 pessoas versus uma, né? E aí o utilitarista vai necessariamente sempre preferir salvar 5 pessoas, mesmo que aquela uma pessoa seja a mãe dele. Então não é egoísta, entendeu? Necessariamente. Mas ela tá dizendo, mas aí o que o Taylor vai falar é que essas avaliações são avaliações fortes. Tipo, eu prefiro salvar a maioria do que a minha própria mãe. Isso é uma avaliação forte, a forma honrada de viver, a forma em que você faz cálculos sobre o bem-estar de um todo. Então, o utilitarismo não é só, tipo assim, tem mais nuance, né, aí, do que é o utilitarismo. É que teria premissa não examinada, né? No utilitarismo. É que nem ele está falando, tipo assim, acaba tendo questão de benevolência, de racionalidade, que o próprio utilitarismo não consegue falar, isso aqui é o bem supremo, são as fontes morais, por assim. Só que tem um problema na virtude que é não colocar a consequência como um ponto de conversa, né? E que isso é um problema também. Não só de virtude, mas é que isso daí é bem dilema ético de deontologia contra utilitarismo, né? Tipo, beleza, matar alguém errado?
Não, mas aí, peraí. Mas aí você está colocando deontologia como a mesma coisa que virtude, que ética de virtude, não é? É que deontologia e utilitarismo é ética mais moderna, que aí foca na ação certa, certo? A ação certa, não na pessoa, no tipo de pessoa que você vai ser a partir disso, é mais aqui que é o certo fazer, tipo, Na ação específica. isso. É que É tipo aquela coisa aristotélica, né? Tipo, não, o Aristóteles está falando que a pessoa tem que ser virtuosa, ela tem que ser, mas ela tem que avaliar a ação e o que está acontecendo, né? Ela vai ter virtude, mas ela precisa avaliar a ação específica, né? Isso, é que virtude implica em bem, mas a ética moderna, que nem ele falou no comecinho do livro, é uma ética mais da ação correta, tipo de, tá, o que é o certo a se fazer aqui, mas não é sobre que tipo de pessoa que você vai ser, ou se você vai ser boa ou não. É. E aí o que ele tá falando é que falta esse tipo de consideração sobre ética. É que você pega o exemplo do Kant lá. Tá, o Sobre Kant um sujeito ético, né? Isso. Pro Kant, mentir é errado. Tipo, então você não pode mentir mesmo se a consequência de mentir for boa. Uhum. Já pro utilitarista, ele vai falar, tá, se a consequência é boa, tipo, foda-se, não tem por que não mentir. Sim. E o que o Taylor está falando é esse tipo de avaliação tá ignorando sistemas acima de avaliações fortes que eles não estão levando em conta. Isso. Que é o que constitui um sujeito, que um sujeito decide, né? Não é só a ação, existe um sujeito que decide essas coisas. Isso. O sujeito que decide o roubar ou não é aquele que fala, a vida é digna de viver se você rouba ou não? É que aí ele acaba relacionando com identidade isso, que não é só a ação correta, né? Tipo, é mais uma questão do tipo de pessoa. Uhum. Tipo, que tipo de pessoa que você vai ser se você rouba? É sobre a ação, mas é também sobre a pessoa que vai fazer essa ação. A identidade é a partir da ação, sim. Tem a ver. Certo. Tá. Então, tá, que ele vai buscar outra coisa, que é a conexão que veio à tona na discussão acima entre identidade e bem, que é, tipo, o foco o nome desse negócio dessa parte é isso, né? O self no espaço moral. E a identidade e o bem. Era o 1 ponto. O 1 era a identidade e o bem, né? Então, peraí, é o nome é o nome dessa parte. A parte 1, que é o 1, 2, o 3 e o 4, chama identidade e o bem. Só pra gente retomar. Tá. Aí. Quer ler? Alguém quer ler? Eu vou ler então. Falamos de alguma forma. Tá. Falamos de um ser humano como sendo um self. Agora, Rona. Será que o Ronald ainda tá aqui? Tô aqui. Aí, ó, eu acho que ele vai falar sobre self agora, ó. Aqui ele escreveu um eu, mas é o self, né? Uhum. Vamos lá. Essa palavra é usada de inúmeras maneiras. E veremos na parte 2 que toda essa linguagem é historicamente condicionada. É a Porém. tese dele aí, né? Oi? É a tese dele aí. Tá aparecendo. É. Há, porém, um sentido desse termo no qual nos referimos às pessoas como self.
dizendo com isso que elas são seres de profundidade e complexidade necessárias para ter uma identidade no sentido acima. Temos de distinguir esse sentido de todos os tipos de outros usos surgidos na psicologia e na sociologia. Lembro-me de uma experiência destinada a mostrar eu não sei porque que... Nossa, essa tradução é foda, né? O negócio chama fontes do self. Por que você chama fontes do eu? O que traduziu o self? Para destacar uma palavra inglesa que todo mundo já aportuguesou, né? Pois é, traduzir o negócio e aí fica, assim, sabe, perde o sentido porque é um conceito, né? Só é mais chique você falar self. Não, eu acho ao contrário, eu acho que self é difícil de traduzir. Como é que você vai traduzir self? Como Não é é que seria as várias traduções de self? self em alemão é selb, porque tem a palavra. Não, eu digo em inglês mesmo. Quer dizer só eu ou quer dizer outras coisas também? Quer dizer outras coisas. Self é aquele mesmo, eu mesmo, algo Si mesmo. mesmo, né? O si mesmo. É o si mesmo. Aí eu acho. Eu não é a mesma coisa que self, porque self é a visão que se tem de si. Eu é I, né? É. Ou me, né? Dependendo. Então, eu acho o self importante, assim, porque. Enfim, mas aqui, né, um sentido desse termo no qual nos referimos às pessoas como self, dizendo isso que elas são seres de profundidade e complexidade necessárias para ter uma identidade no sentido acima. Aqui ele definiu o que é self, então, né? Independentemente do que seja em português, ele definiu que self é uma forma de tirar foto com a câmera virada para cima. Significando que são seres com profundidade e complexidade necessários para ter uma identidade no sentido acima, ou para lutar para encontrar uma. Temos que distinguir esse sentido de todos os outros tipos de usos na psicologia e na sociologia, tá? Então, não tem a ver com psicologia. Lembro-me de uma experiência. Lembro-me de uma experiência destinada a mostrar que os chimpanzés também têm um sentido de self. Um animal com marca de tinta na cara, ao ver-se no espelho, levou as patas ao rosto para limpá-lo. Ele reconheceu de algum modo que aquela imagem especular era do seu próprio corpo. Evidentemente, isso envolve um sentido do termo bem distinto daquele que deseja invocar. Além disso, ou seja, aqui o que ele está falando que a ideia de self é alguma coisa que implica uma profundidade, complexidade, para formar avaliações fortes, né? Então, você ter a capacidade e a profundidade de conseguir conceber o que é uma avaliação forte ou uma avaliação fraca e julgar que tipo de pessoa que você quer ser a partir das avaliações fortes ou fracas que você faz em relação ao mundo, na sua postura em relação aos outros, na sua identidade moral. E aí, quando ele fala aqui dos chimpanzés, ele está falando que é distinto dessa noção de entender eu como um indivíduo
ou de se reconhecer no espelho, porque daí não é bem o que ele está querendo dizer. O que ele está querendo dizer é de avaliações morais, que a gente, por enquanto, não consegue saber se animais conseguem fazer ou não. Animais como os chimpanzés. Eu vou ler mais um e deixa a gente ir embora. Só esse daqui a gente continua no próximo ano. Além disso, não basta ser um self no sentido de poder dirigir as próprias ações de forma estratégica à luz de certos fatores, incluindo-se os próprios desejos, capacidades, etc. Isso é parte do que significa ter ou ser um ego no sentido freudiano e em usos relacionados. Essa capacidade estratégica requer algum tipo de consciência reflexiva. Mas há uma diferença importante. Não é essencial ao ego orientar-se num espaço de indagações acerca do bem, tomar alguma posição no âmbito dessas indagações. Bem ao contrário, o ego freudiano alcança o auge da liberdade, atinge um grau máximo de sua capacidade de exercer controle quando dispõe da margem máxima de manobra com relação às imperiosas exigências do superego, bem como diante dos impulsos do id. O ego, idealmente livre, seria um calculador lúcido de custo-benefício. Certo. Tá, aqui ele vai, nessa próxima parte, ele vai trazer, né, nesse parágrafo aqui, e no próximo, nesse aqui, e nesse aqui, ele vai trazer as noções de self na sociologia e na psicologia. Ele vai tirar do que é, o que não é que ele está dizendo. Versus aqui, aonde ele vai dizer o que é a noção de self que ele está trazendo. Tá? Aqui ele vai estabelecer estabelecer para que é o estudo e o que ele está trazendo. Então, o próximo encontro vai ser, top. Vai ser top, que todo mundo vai entender tudo. Vai ficar muito mais claro, a gente não vai mais precisar ler o livro. Porque vai ficar tão fácil, tão óbvio que vamos entender tudo. Certo? Até o ano que vem, então? Até o ano que vem. Continuemos muito lindos, muito maravilhosos, inteligentes, utilitaristas. Feliz Natal, feliz Ano Novo, né? Boas festas. Feliz Natal, feliz Ano Novo. Feliz Hanukkah. Feliz Hanukkah, E espero que vocês comam bastante peru. Valeu. Tchau. Falou.